Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Gaborim Gaboriela e hoje eu vou fazer um layout de 30x30 com o título de Amar é Cuidar. Eu recebi essas folhas de papel maravilhosas da Oficina do Papel e eu me encantei por esse arco-íris de papel. Eu já usei essa folha em outro projeto, mas eu usei a parte de bolinhas. Mas agora eu quero fazer com essa parte do arco-íris e eu começo cortando todas as tiras, tá? Eu vou fazer esse recorte simples com o estilete. Eu gosto mais de estilete, gente. Eu tava vendo, inclusive, que tem gente que tem dificuldade de usar estilete e prefere usar tesoura. Então fiquem à vontade, curtam um momento, usa tesoura. Eu prefiro usar estilete porque eu acostumei com ele. Então para linhas retas, para mim é muito mais fácil fazer com estilete. Então eu recorto todas as minhas tirinhas de papel. E assim, gente, conforme eu tô criando essas páginas, tá, que eu tenho feito ultimamente, eu tenho levado o tempo que eu quero. Eu não fico me desafiando com o tempo, não. Se tiver que parar pra fazer alguma coisa, eu paro. Se eu tiver que parar pra atender alguma coisa da minha família, eu paro e vou fazer. Então, assim, o artesanato, ele pra mim tá sendo uma coisa mais pra me distrair, pra ser gostoso. E aí eu pego essa ferramentinha que é para fazer distress. Ela faz um rasgadinho na borda do papel. Também não é o essencial para fazer esse trabalho, tá, gente? Tem gente que não gosta desse tipo de coisa, tem gente que não gosta desse tipo de rasgadinho, mas se você gosta e você não tem essa ferramenta, você pode usar muito bem uma tesoura, o próprio estilete. Você vai desgastando a borda desse papel do mesmo jeito que essa ferramentinha me fez. Faz muitos anos que eu comprei essa ferramenta, tem lojas de artesanato, eu acho que não é tão difícil de encontrar. Não é cara também, tá? Então eu vou fazer isso com todos os meus papéis. E aí, esse é o resultado final, tá? Então eu vou usar duas folhas iguais. E agora eu vou passar só um pouquinho de cola. Vocês sabem que eu não sou muito de cola fita. Eu tenho essa cola fita, é a última que é remanescente aqui na minha casa. Então eu só uso ela praticamente porque eu quero colocar bem pouquinha cola, não quero colocar muita e também não queria colocar cola líquida. Primeiro que a cola líquida ela poderia estragar o próximo passo, porque o próximo passo que eu quero fazer é usar a minha máquina de costura. E se eu colocasse uma cola muito forte, muito pegajosa, primeiro que eu ia ter que esperar secar bem, colocar uma quantidade mínima de cola para não estragar a minha agulha. Então, a cola fita, nesse caso, ela é ótima, porque ela vai fixar o papel no lugar aonde eu preciso, e bem pouquinho, tá? Eu não tô colocando um monte, não tô enchendo, e eu só tô passando no meio, mais ou menos, desse papel. Porque conforme eu for fazer a colagem com conforme eu for fazer a costura com a minha máquina, eu vou fazer um ponto zigue-zague. E aí ela vai ficar costuradinha bem no meio. E aí eu vou ter como fazer um certo volume nessa página, tá? Então aqui tá a minha maquininha de costura. Gente, essa máquina de costura é mega ultra simples. Eu comprei numa feira uma vez. Paguei R$ 200. Eu sei que hoje em dia ela tá um pouquinho mais cara, mas ela faz 8 pontos. Eu nunca costurei um tecido com ela porque eu não tenho ideia de como costurar. Eu tenho dificuldade mesmo de mexer com ela, porque máquinas de costura para mim são difíceis. Eu preciso fazer um bom curso para aprender a mexer com a máquina. Mas ela é fácil de qualquer forma. Depois que a minha sogra e minha mãe me ensinaram a fazer pelo menos o básico, eu consigo já fazer algumas costurinhas e mudar o ponto. Mas eu tenho um pouquinho de medo de estragar a máquina, porque realmente eu não sei dominar direito ela. E assim, gente, se você não tiver, passa um pouquinho mais de cola e faz uma costurinha na mão. Você pode fazer uma carimbada de costurinha. Sabe aquela coisa bem livre mesmo, que não é regra? Então, não é regra, tá? E aí eu fiz esse zigue-zaguezinho que pra mim ficou perfeito. Não mudei a linha, é linha branca em todos as cores de papel que eu tenho. E aí eu tô levantando ele um pouquinho. Como eu passei pouquinha cola, eu consigo levantar, tá vendo? Bom, coloco minha foto. Na minha foto eu quero fazer um tapetinho, tá? Porque como já tem muito volume nessa página, eu vou colocar mais volume ainda. Então eu vou colocar bastante EVA para fazer um volume, tá? Então assim, ó, já colou uns tapetinhos. E esses recortes, esses pedaços de papel que vocês estão vendo atrás da minha foto, eles são da mesma coleção, tá? Que eu recortei algumas folhas dessa coleção que são recortes mesmo que a gente faz. E esse EVA que eu tô usando, gente, é um EVA que eu comprei numa papelaria, tá? Não tem nada demais. É um EVA vermelho que eu tenho aqui bastante e eu não tenho usado mais fita dupla face banana,
Como vocês sabem, eu tenho ficado bem frustrada com a qualidade, o resultado desse material, então eu tenho optado por usar cola branca e o EVA. Então ele tem segurado muito melhor os meus materiais, eu acho que ele dá um volume muito bom e ele não é um material caro. Bom, eu vou fazendo algumas colagens e aí agora eu colo, com bastante cola até inclusive, essa foto no meio da minha página. Coloco um voluminho, um pezinho, desculpe, e aí conforme eu coloco o peso na minha foto, para ela fixar bem nesse monte de volume, eu vou enfiando nesses vãos que eu fiz os recortes que eu tenho. Foi justamente para isso que eu fiz dessa maneira esses recortezinhos de papel, porque eu queria realmente colocar entre os papéis recortados os meus recortes, tá? Porque aí eles iam meio que sair do papel, eles iam ficar ali fazendo uma coisa que não que eles ficassem flutuando na minha página simplesmente. Eles estão saindo de algum lugar. Menos as borboletas, né? Porque borboleta, vamos combinar, ela voa. E passarinho também. Mas os vasos, as flores, eu quis fazer isso. Infelizmente eu não filmei todos os recortes, mas enfim, fiz os recortes. Esse título, que Amar é Cuidar para Florescer, veio num card e eu recortei esse card para usar como título mesmo. Usei algumas partes e assim, eu achei que ficou super legal, super equilibrado com esse monte de flor, combinou com o tema da foto, enfim, gostei bastante do resultado. E agora eu tô tirando o excesso de linha que eu deixei na hora da costurinha. Só que sabe quando você olha, falta alguma coisa? E eu não queria colocar brilho nessa página. Então o que eu fiz? Eu aproveitei e comecei a fazer uns rasgadinhos. Tem quem não goste desses rasgadinhos também, não é obrigatório, tá? Eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Já que eu fiz o distress, que é esse esfolado, esse desgastado na borda, então eu fiz o rasgadinho. E o rasgadinho rasga no meio e enrola uma das pontas. Vai dar pra ver o poazinho que tem atrás. Pra mim não é um problema, tá? Tem gente que gosta até de colocar um outro papel por trás para dar mais uma textura visual, também fiquem à vontade. E aí eu resolvi então colocar algumas cores de linha. Essas são todas as cores de linha de costura que eu tenho. Uau, né? São poucas, mas para mim são o suficiente. E aí eu fui colocando verde com verde, rosa com rosa. Eu não coloquei todas as cores, né? Mas eu fui deixando as cores próximas umas das outras, tá? Eu não coloquei o laranja no verde ou no azul, eu coloquei o laranja junto com o laranja. Ah, mas passou um pouquinho pro rosa. Pra mim não tem problema. E também eu passo pinguinho de cola pra colar isso daí muito bem, para que essas linhas não caiam conforme a manipulação do meu quadrinho e tal, né? Porque depois que eu faço as páginas, eu normalmente penduro na minha sala, né? Então, se eu faço uma página essa semana, eu penduro ela na sala, na semana que vem eu faço uma outra página, eu coloco ela também, eu vou substituindo sempre, então minha sala sempre tem um quadrinho novo da impressão pra gente olhar. Mas aí eu vou, depois que eu tiro do meu quadrinho, eu coloco no meu álbum, tá? Então eu tenho um álbum também cheio dessas minhas fotos que eu guardo conforme eu vou fazendo, eu não guardo na cronologia das fotos, tá? Mas aí eu gostei bastante do resultado que ficou junto com essa textura de linha, com essa textura do distress, da costura. Eu gostei bastante do resultado e eu espero que vocês também gostem. Esses papéis são maravilhosos, dá pra criar muito com eles. E esse é o resultado da página de hoje, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Vou deixar vocês agora com fotinho. E tchau, tchau!